Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. À medida que você for achando, vai dando aí um sinal de vida, um aleluia, um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno, Atos capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso, chegando aonde? Encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Aleluia. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia, e se você se sente à vontade, declare após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso, soberano. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Paulo encontrou 12 homens, 12 discípulos, pessoas íntegras, honestas, que estavam vivendo em uma dispensação que já havia passado. O que eu estou falando? Quando você lê a carta aos Hebreus, você descobre 3 dispensações. Quais? A dispensação do Pai, quando o texto diz: tendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas. Então Deus Pai falava aos profetas. Os profetas eram literalmente a boca de Deus na terra. Então Deus falava através dos profetas, e os profetas liberavam os oráculos. O texto continua: falou-nos nestes dias pelo Filho, ou seja, a dispensação do Filho. Deus Pai falou, Deus Filho falou na época apostólica, na época ali dos apóstolos, na época da manifestação de Jesus enquanto carne, no seu ministério como o Messias materializado aqui na terra. Essa foi uma dispensação. Nessa dispensação,
João Batista anunciava que viria aquele que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés, que viria aquele, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, pelo qual João Batista estava preparando o caminho. Essa canção, inclusive, é inspirada nessa palavra de João Batista. Mas Jesus ainda não havia se manifestado quando provavelmente esses discípulos receberam o batismo de João, que era o batismo do arrependimento. João pregou durante muito tempo, inclusive no deserto, dizendo: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E aqueles que se arrependiam iam a João, e João os batizava. Maravilha! Esses discípulos receberam Jesus como Salvador. Eles foram batizados por João em nome de Jesus. Porém, o Espírito Santo ainda não havia iniciado a sua dispensação, anunciada por Jesus: eu vou subir e o Pai vos mandará outro Consolador. Ou seja, eu vou sair da minha dispensação, vou subir, e vocês entrarão na dispensação do Espírito Santo. Ou seja, se no início o Pai falou, agora eu estou falando, então eu vou subir, e quem vai falar com vocês é o Espírito Santo, que não mais apenas estará com vocês, ele estará em vocês. Ou seja, vocês entrarão numa dispensação maior, numa dispensação de mais intimidade, porque eu estarei dentro de vocês na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Quantos estão entendendo? Então o que Jesus estava dizendo, anunciando aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Jesus estava anunciando essa nova dispensação, esse momento inédito na vida dos discípulos e daqueles que seguiriam, a inauguração da igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento. A partir dali, quando o Evangelho era proclamado, todos que receberam o Espírito Santo, eles anunciavam e falavam da palavra, as pessoas recebiam Jesus, e eles tinham conhecimento do Espírito Santo, porque quem estava falando tinha o Espírito Santo. Então as pessoas também recebiam o Espírito Santo no momento em que acreditavam. Quando Paulo escreve essa mesma, não nesse lugar, mas a carta à igreja de Éfeso, ele diz: depois que vocês ouviram o Evangelho da salvação, tendo crido nele, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então você ouve, você crê, e o Espírito Santo vem e habita em você. Só que esses 12 discípulos não conheciam o Espírito Santo. Por isso eu estou dizendo que eles estavam vivendo em uma dispensação defasada. Eles estavam defasados, eles não haviam recebido ainda o download do céu. Ou seja, eles eram até crentes, eles acreditavam em Jesus, mas eles ainda eram homens naturais. Por quê? Porque eles não podiam se mover no Espírito, porque eles não tinham o Espírito. E qual é o tema da mensagem de hoje, pastor? Mova-se pelo Espírito Santo. Olha para o teu vizinho e diga: mova-se pelo Espírito Santo. Se você quer estar atualizado, que você quer discernir as estações, só existe uma maneira: movendo-se pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos ensina. Jesus disse: olha, aquele Espírito Santo, o Consolador, Ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. Então o Espírito Santo é o mestre, é aquele que nos ensina, é aquele que nos conduz, é aquele que nos atualiza, é aquele que nos dá o rema e o discernimento dos tempos e das estações. Se eu ando sem o Espírito Santo, eu ando defasado. É como você colocar uma pessoa do século passado para andar aqui, uma pessoa que nunca viu o celular, muito menos sabe o que é a internet, de repente ela, pum, para aqui. E aí você começa a falar: cara, manda uma mensagem para mim, ou liga para mim, ou manda um e-mail, vai lá no Zap, visita o meu Insta, estou com uma página nova no YouTube. Eu, cara, YouTube, Insta, Zap, o que é isso? A pessoa não conhece nem celular, e você está falando de Instagram, Facebook, o que é isso? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo nada. O que você quer dizer com isso, pastor?
que se você não está andando cheio do Espírito, você está ficando para trás e não sabe. Você está desatualizado das coisas de Deus. Há uma grande diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Por quê? Porque coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Eu lembro quando eu comprei o primeiro tijolão para minha esposa, não era minha esposa ainda, era um Nokia, aquele Nokia inquebrável. Vocês devem lembrar do Nokia, né? Aquele Nokia inquebrável, eu dei um Nokia para ela. Imagine se naquela época, com o mesmo Nokia, eu parasse aqui hoje, pum, com aquele Nokia. Aí alguém falasse assim, baixa esse vídeo aí. Aí eu falei, aqui? Nesse Nokia aqui? Muito mal ele falava. E tinha o joguinho da minhoquinha. Tinha o joguinho da minhoquinha. Mas se eu usar esse telefone hoje, irmãos, porque hoje as pessoas usam o celular para tudo, menos como telefone. É pouca coisa, poucas pessoas usam o celular como celular. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aqui Paulo então encontra com esses homens e cheios de boa vontade, Paulo pergunta para eles, vem cá, Paulo achou que estava faltando alguma coisa. Sempre faltará alguma coisa em você quando você não se move pelo Espírito, porque há um brilho, há um discernimento, há uma sabedoria, há um conhecimento, há uma graça que você só pode transmitir quando você se move pelo Espírito. Você pode ver, tem irmãos aqui que estavam com a cara seca, apagada. Hoje a cara está diferente, o rosto está diferente, o semblante está diferente. Espírito Santo. Estou olhando até para um agora, ó. Já olhei já. Ele estava com a cara igual, assim, brilhosa, igual de sapo boi. Hoje o semblante dele está diferente. Está combinando até com os olhinhos dele, que é meio verde, os olhinhos. Já deu um brilho diferente. Quantos estão? A esposa está mais feliz com ele. Por quê? Porque ele entrou na dispensação do Espírito. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Paulo encontra esses homens, vocês receberam o Espírito Santo? Não sabemos que há Espírito Santo, mas para entrar em uma nova estação, para entrar numa nova dispensação, Paulo precisou habilitá-los, compartilhar o que ele tinha, uma impartição. Então Paulo os chama, então vem cá, e Paulo então impõe as mãos na cabeça daqueles homens, e ali o Espírito Santo flui sobre aqueles homens, e eles então começam a profetizar, a falar em outras línguas. Eles já entraram numa dimensão espiritual que eles ignoravam. Por quê? Porque eles não estavam se movendo pelo Espírito. Quando você não se move pelo Espírito, você caminha apenas na religiosidade, ou na religião, no legalismo, no ter que fazer alguma coisa para parecer espiritual. Então quando Paulo ministra sobre eles, ali há de fato uma virada de chave. O versículo 5, e ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, verso 6, veio sobre eles o Espírito Santo. Então eles começaram a falar o que nunca haviam falado, começaram a fazer o que nunca haviam feito. O Espírito Santo, ele não melhora uma estação na sua vida, ele inaugura uma nova estação. A Bíblia diz que em Cristo nós andamos em novidade de vida. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. A única maneira de você andar em uma nova estação, entrar em uma nova dispensação, é se mover pelo Espírito. Não há dinheiro que pague isso, não há sabedoria humana que pague isso. Aliás,
tem uma expressão hoje chamado simonia. Se você procurar o sentido de simonia, é compra de objetos ou coisas sagradas, comércio de coisas sagradas. Vem do ato de Simão. Quem era Simão? Era um mágico, o cara era mágico, ele fazia truques, ilusionismo. E quando ele viu Pedro impondo as mãos e as pessoas sendo batizadas, sendo cheias do Espírito Santo, ele ficou admirado, ele, uau, que negócio é esse, meu Deus. Aí ele chega para os discípulos e fala assim: quanto é que vocês querem para me dar isso aí? Quanto é que custa? Quanto que vocês querem para me dar esse negócio aí? E Pedro repreende, fala para ele pedir perdão, porque ele julgou comprar as coisas espirituais. Daí o ato simonia, vem do ato de, a palavra simonia, do ato de Simão. Por quê? Ele ainda estava no natural, e no natural ele achava que poderia comprar algo espiritual. Quantos estão entendendo? O homem natural, ele acha que você só pode conseguir as coisas através de dinheiro. Alguns até dizem assim: meu Deus, ó, está aqui, ó, cai nada do céu, se eu não trabalhar, se eu não fizer, ó, eu confio aqui, ó, no meu bolso. Alguém já ouviu isso? É uma expressão natural do homem natural. Era essa dimensão que aqueles homens, mesmo sendo bondosos, eles estavam experimentando, mas Paulo foi ali para transportá-los para uma nova estação. Foi um encontro com Paulo que mudou o destino, virou a chave, mudou uma estação. Por isso nós não podemos negligenciar o poder de um encontro, de uma experiência, de uma palavra que é liberada, de uma impartição. Eles estavam no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e eles receberam algo muito poderoso. Quantos estão entendendo? Dificilmente você vai receber algo certo no lugar errado. E existem coisas certas que só vão acontecer na tua vida quando as pessoas erradas saírem da tua vida. Quantos estão entendendo? O crente natural anda por tradições, vive do passado, repete fórmulas. O crente espiritual, ele discerne tempos, muda de fase, entra no novo de Deus. Existem crentes, irmãos, que parece aquele jogador de videogame que nunca passa de fase. E ele fica naquela mesma fase. Você volta lá na semana seguinte, fulano, virei o jogo. Aí ele, cara, não consigo passar dessa fase. O crente carnal não muda de fase, está sempre nas mesmas reclamações, está sempre falando mal das mesmas pessoas, está sempre culpando o sistema ou alguém pelos seus fracassos, porque ele não está fluindo no espírito, ele está fluindo no natural. Então ele sempre vai procurar um culpado. Você passa 10 anos, mesma coisa, 30 anos, mesma coisa. Por que não muda? Por que não cresce? Por que não amadurece? Porque não está se movendo pelo Espírito, está se movendo por uma dispensação que já está ultrapassada. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Então o crente espiritual, ele discerne as coisas do Espírito, discerne os tempos, as estações, ele muda de fase e ele entra no novo de Deus. Deus tem algo novo para você, se você entende, diga glória a Deus. Mas eu não posso receber o novo de uma maneira velha, como disse a palavra. Não dá para colocar um vinho novo em um odre velho. Não adiantaria Paulo tentar falar de coisas espirituais para homens que não tinham espírito para dar o discernimento. É como se Paulo estivesse falando para eles, por exemplo, digamos que eles falassem ali o aramaico, e Paulo estaria falando em grego, mas eles não conhecem o grego. Então Paulo teria que ensinar o grego para eles entenderem o grego. E Paulo ia falar em grego, eles estão não entendendo nada no aramaico, eles não estão entendendo, não dá para se comunicar. E Paulo vai falar de uma coisa, eles não iam entender.
Por quê? Porque coisas espirituais só podem ser discernidas através do Espírito. Ele é o nosso o nosso mestre, o nosso consolador, é o nosso ensinador. Quantos estão aqui? Existem pessoas que você não entende, mas parece que as coisas não entram na minha cabeça. Você ainda não virou a estação. Você está se movendo apenas pelo natural. E no natural não dá para entender a palavra. Estamos comigo? Você pode virar um bom teólogo, saber tudo de Bíblia e não ter nenhuma experiência com o Espírito Santo. Inclusive existem teologias que ao invés de te aproximar, te afastam de Deus. Quando eu fiz seminário, tinha um professor que dizia assim, e eu falava, não, porque Jesus disse. Aí o professor me corrigia assim, quem disse que Jesus disse? Aí eu falei, olha, está na Bíblia. E foi Jesus que escreveu? Ele disse, não, mas está na Bíblia. Mas quem te garante que ele disse o que está escrito aí? Aí eu, uau! Disseram que ele disse. Disseram que ele disse. Eu, tá. Ok, recolho-me a minha insignificância. Foi isso que Jesus tentou falar para Nicodemos, mestre da lei. Irmãos, ele lia toda a Torá no original em hebraico. Provavelmente conhecia a Torá de trás para frente, de frente para trás. E Jesus disse, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele, pode um homem voltar ao ventre da mãe? Não, Nicodemos, não é isso. Tem que nascer não é da carne do Espírito, não é da carne do sangue, mas é do Espírito, da vontade de Deus. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Poxa vida. Jesus estava ministrando ao mestre da lei, que não estava entendendo direito a lei do mestre. E o próprio mestre estava ensinando a ele ali. Você está comigo? Quando você se move pelo Espírito, você rompe com limites naturais. Repita assim comigo. Em primeiro lugar, se mover no Espírito é entrar em uma nova estação. Em segundo lugar, se mover no Espírito é romper com limites naturais. Existem coisas que você nunca vai conseguir fazer no natural. Quando você lê Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, e o texto diz lá, pela fé. Eles venceram reinos, pela fé eles conquistaram, pela fé eles fizeram, pela fé. Ou seja, não foi no natural, foi pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ainda que você haja aparentemente no natural, a tua fé te conduz ao sobrenatural. Então aqueles homens estavam limitados à ação aonde a carne poderia levá-los. Mas quando você se move pelo Espírito Santo, uma palavra, uma sentença pode tocar poderosamente no coração de alguém e abrir aquele coração para uma nova realidade. Lembro-me, em certa ocasião, nós entramos ali em Nova Iguaçu, naquele Habib's, e Deus me deu uma palavra de conhecimento para falar com a caixa do drive-thru. Eu estava com a minha família, e eu saí do carro e liberei a palavra que Deus me deu para aquela moça. E ela começou a chorar compulsivamente. Foi só uma frase que eu falei para ela.
E ela chorava. Quando a gerente viu-a chorando, pensou: esse camarada deve ter desacatado a minha funcionária. E ela: o que está acontecendo? Não, senhora, fica tranquila. E ela então explicou a situação. Eu tinha um cartão, época de cartão, né? Cartão de visita. Falei: querida, vou estar orando por você. Se precisar de alguma coisa, pode ir contar comigo. Ela me agradeceu, entrei e fui seguir o destino. Uma palavra que você pode liberar sobre a vida de alguém e mudar toda a história daquela pessoa, ativar algo poderoso, ajeitar uma rota, uma palavra. Quantos estão aqui? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito. Eles não conheciam essa dimensão, mas o Espírito agora lançou aqueles homens além do entendimento humano. Agora não era apenas uma fé sem sinais, era uma fé que se manifestou com poder e com sinais. Uma multidão que podia crer em Deus estava lá no Monte Carmelo, mas lá havia um homem cheio de fé, com a fé certa, chamado Elias. Elias, você conhece a história, ele lança o desafio com os profetas de Baal e de Azera, 450 mais 400, 850 profetas. E Elias dá a brilhante ideia: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E os profetas lá, os falsos profetas, rodeavam, se autoflagelavam, e nada acontecia. E Elias começou a zombar: fala mais alto, ele deve estar dormindo. Gente, não para não, ele deve estar chegando aí, deve ter dado uma voltinha. E o tempo foi passando, eles não aguentavam mais, desistiram. E uma curta oração, Elias orou, cheio de fé, e o fogo desceu. E o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque eles viram os sinais, eles viram o poder. Sabe, é essa dimensão de romper limites que Deus quer te usar com poder, com autoridade. É o inferno que vai recuar. É diferente. Eu não sei quantos de vocês viram um vídeo, viralizou na internet, do camarada que foi assaltar a irmã. Ela só levantou a mão, o camarada saiu capotando, endemoniado. Alguém viu isso? Teve uma que puxou no monte, vai assaltar o diabo, rapaz. É outro nível. Mas ela tinha autoridade, por isso que ela era policial. Mas agora, recentemente, o rapaz no Camburão manifestou. Eu não estou dizendo que todo ladrão é endemoniado, mas o demônio leva a pessoa para essas coisas também. E Deus quer que você ande com autoridade, além do natural. Aquilo que para você parecia impossível, que você achava que não conseguia, você consegue romper. Eu acho que eu nunca vou romper com as drogas. Conheço pessoas que de um dia para o outro romperam com as drogas no sobrenatural, entregaram a vida a Jesus, o Espírito Santo veio, a pessoa ficou apaixonada, nem aquele negócio que vem depois, como é que fala? Abstinência teve, nem crise de abstinência. Como é que pode? O cara era cracudo e de repente teve um encontro com o Senhor, foi cheio do Espírito Santo, não sente falta de nada. Isso é sobrenatural. Quantos estão aqui? A fé que não rompe limites, está faltando fogo do Espírito.
E Deus te trouxe aqui para você sair daqui incendiado em nome de Jesus. Você vai dizer: diabo, mete o pé, chega de palhaçada, vai embora daqui, em o nome de Jesus. O crente natural, ele imita Deus à sua lógica, aonde a capacidade dele de raciocinar não alcança, ele não entra. Mas o crente cheio do Espírito, ele vive pela fé, e ele rompe nos dons, nos sinais e nas maravilhas. Quantos estão entendendo? Viver pelo Espírito, mover-se pelo Espírito, é falar com ousadia, sem timidez. Deus te dá um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, para você falar: como é que você está falando assim? É Deus na minha vida. Isso aconteceu com os discípulos. Eles andaram com Jesus, eles estavam cheios do Espírito Santo, quando aquele paralítico estava lá perto da porta Formosa, e aí Pedro olha para aquele paralítico e diz assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Aquele homem levantou e andou, seguiu os discípulos, entraram no templo. Os religiosos ficaram atordoados, mandaram prender Pedro e João, e quando Pedro e João começaram a falar, eles ficaram assim: como é que eles falam com tanta ousadia? Eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá ousadia, intrepidez. Não, a palavra diz isso, e vai ser assim em nome de Jesus. Então não é você que recua quando vê o inferno avançar, é o inferno que recua quando você avança, quando você declara, quando você se posiciona, quando você profetiza, quando você abre a sua boca, quando você declara a palavra com autoridade e poder. Quantos estão entendendo? Digam amém. Estava tentando meditar em um determinado lugar e havia um som muito alto. E era a terceira vez que isso acontecia. Eu senti Deus falar ao meu coração: isso não é natural. Eu abri a janela do lugar onde estava e disse: diabo, eu sei que você está aí. Abaixe esse som agora em nome de Jesus. O som. Aí você: uau, que coincidência. Não. Deus te dá autoridade. Sobre o quê? Sobre os demônios. Não por aquilo que você é, mas por quem Jesus é em você. É por quem está em você. Quantos estão entendendo? A primeira mudança foi na linguagem, o falar. Você como... É interessante. Quando você lidar com um homem espiritual, ele não fala só de coisas naturais. Ele fala também de coisas espirituais. Por quê? Porque quem está cheio do Espírito, a linguagem muda. Você não consegue ficar falando certas besteiras. Quantos estão entendendo? Você não consegue falar palavrão. Você não fala. Você não tem prazer. Você está aqui? Quem é cheio do Espírito não se esconde, se expressa com autoridade. Se mover pelo Espírito é viver o extraordinário. O Espírito quer te lançar no extraordinário. Se todo mundo está nessa frequência, você vai em outra frequência. Apenas 12 homens que carregavam o fogo do céu. Sabe o que aconteceu? Aqueles 12 homens, antes de Paulo, poderiam passar a vida toda em Éfeso e não ia fazer tanta diferença. Talvez conseguisse convencer mais umas meia dúzia de pessoas. Talvez. Mas
A história diz que a cidade de Éfeso foi impactada por esses dois homens. Eles impactaram, eles transtornaram no sentido de incomodar a idolatria que operava ali. Havia uma forte idolatria sobre uma deusa chamada Diana de Éfeso. É desse período. Esses homens praticamente levaram à falência ao culto à deusa Diana. Eram os perturbadores, porque o cara estava ganhando o dinheirinho dele lá, vendendo as estátuas, fazendo um comércio religioso, e de repente ninguém mais queria comprar aquela estátua. Esse é o poder da igreja. O camarada está lá na boca de fumo, vendendo a cocaína, a maconha, ou seja lá o que for. Ele é alcançado para Jesus, e o freguês que estava indo lá é alcançado para Jesus. Acabou a boca de fumo, vai virar a boca de Deus. Isso é o poder de Deus. Esses 12 homens incendiaram aquela cidade. A cidade inteira de Éfeso foi impactada. Por quê? Porque eles estavam cheios, porque eles estavam incendiados, porque eles estavam se movendo não mais na carne, não mais no natural, mas estavam se movendo pelo Espírito Santo. E se nós estamos aqui, o extraordinário tem que acontecer nesse lugar. A igreja não pode andar oprimida. Oh meu Deus, a violência, oh meu Deus, isso, oh não sei o que, está perigoso. Tem que ficar perigoso, é para o diabo. O céu tem que ficar fechado, é para o inferno. Meu Deus, o céu aqui está difícil, a gente bate, não desce nada, os capetas não conseguem ficar em paz. Por isso o inimigo faz questão de marcar território com alguns eventos de invocação, como acontece no coração do Rio de Janeiro, como aconteceu com a Madonna e depois com a Lady Gaga. Rituais satânicos poluindo o céu da nossa cidade. E eu creio que esse processo de transformação já está acontecendo em Belfor Roxo. E se nós discernirmos que nós somos pessoas espirituais com experiências humanas, a realidade dessa cidade vai ser transformada, a realidade à nossa volta vai ser transformada, e o pessoal vai perguntar: o que está acontecendo em Belfor Roxo? É o poder de Deus. Vem ver. Pode ver uma coisa de Belfor Roxo? Vem ver. Mas nós não vamos fazer mudança nenhuma no natural. Ah, célula, maravilha, o Caio é o menino de ouro. Se eu fosse uma menina solteira, eu faria um voto com ele, para orar com ele e casar com ele mais tarde. Se eu fosse, mas eu não sou. Graças a Deus. Mas nós precisamos levantar uma juventude incendiada pelo Espírito. Que a pessoa que vai estar com o coração desesperado, às vezes está machucada pela família, machucada pela comunidade, pela sociedade, seja lá pelo que for, desacreditada, desestruturada, quebrada, coração partido, às vezes enfiado nas drogas. E aí vem um jovem cheio do Espírito: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vem para cá. Eu estava lá com o pastor Sérgio em Tenente Portela. Frio. Era acho que umas 2 e pouca da madrugada. A gente estava andando, orando pela cidade, e passou um jovem desesperado. Ele olhou para a gente e falou assim: vocês têm fogo aí? Aí o pastor falou: não. Aí eu falei: tem sim, tem fogo aqui. Nós temos o fogo do Espírito Santo, e é esse fogo que você precisa. O cara se derramou, havia brigado com a esposa mandou ele embora. Ele estava vagando pela rua.
Nós oramos por ele, ele voltou para casa. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Precisamos nos mover pelo Espírito. Glória a Deus pelas células. Glória a Deus por esta casa. Mas nenhuma célula vai romper no natural. Nós vamos viver o extraordinário, no sobrenatural. Eu quero convidar todos os líderes de célula que venham aqui à frente, por favor. Eu quero orar por vocês. Talvez você olhe assim, fulano, cicrano. Não menospreze o que Deus pode fazer com um desses pequeninos. Não é fácil.